No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos.tv.br. Manhã de sexta-feira, 30 de janeiro de 2015. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia a todos. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar aqui em minhas mãos, 99507-6900. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: governo registra o primeiro déficit nas contas desde 1997. E uma manchete que precisa ser interpretada, né? Desemprego cai para 4,8%, a menor taxa em 12 anos. Onde? Ou seja, em 2003, né? Mas aonde caiu? No Brasil, né? Na papeleta. Manchete duvidosa, hein? Petrobras terá de redefinir tamanho. Pois não? Não, eu não susto. Vamos lá. É uma graça. Graça fóssil. Essa fóssil. É uma graça só no nome, né? Só no nome. Folha de São Paulo destaca: a Sabesp nega que haja prazo para implantar rodízio. Aí, conforme... Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o rodízio. Bom, novo governador do Maranhão dá cargos a parentes de aliados. Pois é, tanto se falou no clã Sarney, governando o Maranhão há 50 anos. Sim. Agora o novo governador, Flávio Dino, do PCdoB, já tirou o clã Sarney, mas está colocando outro clã. Entendeu? Clã dele. Clã. O Estado de São Paulo destaca: a exploração de petróleo cairá ao mínimo, afirma Graça Foster. Rodízio deve ser de 4 dias sem e 2 com água. Eu não falei, Hernani? Vamos até pegar a pressão, é mais 3. Não, mas falei que anunciaram primeiro 5 bodes. Não. Salvei vocês, vezes 5 é só 4. Não sou tão malvado assim, não vão ser 5 bodes, não, vão ser 4. Eu acho que ainda vai ser serão 3 bodes. Daqui a pouco vai ser 3x3, né? 3 por 3. O único problema é esse, é que fechando, reduzindo a pressão, já não tem lugar que a água não chega. Exatamente. Não tendo rodízio, então, não é 3, 4 dias, vai ser uma semana, E o pior é uma semana para voltar. O pior é a sujeira que vem depois, né? É isso que os técnicos querem evitar. Venezuela vai usar força letal contra protesto. Força letal, ou seja, armas para matar. E o povo da Venezuela pensa em protestar, sabe o quê? Não é contra a tarifa, não. É contra a falta de alimentos. É contra a escassez. É uma forma de diminuir o consumo. Não, o povo anda irritado porque primeiro que você vai comprar, você precisa do documento. Fica registrado, todo supermercado que você comprou. Você só pode comprar aquela cota, não adianta você dar chapéu. Não. É que nem radar, daqueles programados por trecho. Você só pode comprar aquele ali. Se você sair daquele mercado e for em outro comprar, você se entregou, porque está registrado. Acabou a força do petróleo da Venezuela, né? E tanto amigo inteligente E defendendo. a nossa que ia começar a ter força, nem força tem mais. O Estadão ainda destaca manchetes curtas, mas interessantes. Exame reprova 55% dos novos médicos. Enterro de promotor tem ato contra Cristina Kirchner, na Argentina. Fórmula Indy em Brasília. A Fórmula Indy em Brasília foi cancelada. O governo do Distrito Federal rompeu o contrato com a Bandeirantes, né? TV Bandeirantes. Mas vou dizer para você, tomaram vergonha, né? Não, outra coisa. Você está em estado de emergência de remédio, que não tem remédio, não tem cirurgia, não tem atendimento, salário atrasado, não tem papel higiênico na repartição, não tem nada. E faz uma Fórmula Indy e gasta uma grana boa. Ontem, 15 cidades anunciaram o cancelamento dos carnavais. Os carnavais das prefeituras, 15 cidades, com muita razão, hein? Concordo plenamente. Há outras prioridades. E a economia é grande, viu? A economia é grande. E acredite se quiser, Noni,
Blocos de carnaval em São Paulo poderão desfilar só até as 22 horas. É para acabar o barulho. Ah, tá. Mas são 300, já pensou? O Haddad vai lá com o apito? Acabou? É que o ano passado eles deixaram correr, eram 100 e pouco, correu à vontade. Principalmente a região da Vila Madalena, a coisa emendava até às 7 da manhã. E quem vai controlar isso? A prefeitura. Ah, né? vai. Porque ela vai interditar, inclusive, polícia. os locais. Eles querem descentralizar o número de bairros o maior possível. 22 horas? Com Ele 300, mas isso aí de dia, né? Isso é o correto, né, Pedro? É o correto. Não pode. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu concordo, Roberto, só não vejo como Só aplicar. não acho que eles vão fiscalizar. Exatamente. Vamos Não começar vejo. pela lei, vai. O Arnão citou muito bem, a Vila Madalena é uma zona boêmia, é a madrugada, o pessoal sai de casa meia-noite. Né? Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca, Estela Maris entra no 4º mês de salário atrasado. Já virou uma piada também, né? Na verdade, não é salário atrasado. São médicos que têm contratos, equipes médicas que têm contratos com o Estela Maris e esses contratos não estão sendo A honrados. verdade é o seguinte, depenaram a Estela Maris, que agora não tem nem jeito de pôr a pena na galinha de volta. Estão esperando um empréstimo da Caixa Econômica Federal. Vive de empréstimo em empréstimo. Desde dezembro essa história de empréstimo, hein? Exatamente. Não, mas saiu um outro dia da Caixa Econômica. Disseram que saiu. Mas ia aí pagaram sair. 2 meses dos médicos. Então é um novo empréstimo. É um novo. Já pegaram aquele da Unimed, já pegaram do padeiro lá da esquina, do E Zé é do a Caixa Açougue. Econômica Federal. Sempre a Caixa Econômica Federal é uma mãe, né? É. Velocidade na rua Ipiobuna assusta os moradores. Os carros estão Só o nome da rua já voando assusta. abaixo. E Só o nome da rua já assusta. E uma paranoia, uma bobagem, uma histeria, né? Falta d'água eleva a venda de galões e reservatórios, pessoas estocando água em casa. Que é uma grande besteira, uma grande bobagem. Você não vai conseguir Mas fazer o sabe quê? que Por um mês? Passa muito 2 meses? nas TV a cabo, os norte-americanos, que acreditam que vai acabar o mundo, vai ter uma guerra nuclear. O né? bunker. Faz aqueles bunkers, aqueles porões cheios de comida. Contra a Tem guerra. um cara que está guardando linguiça, está com 130 metros de linguiça lá dentro. Rapaz, ele no Brasil pegou agora essa histeria por água. Não vai resolver Já nada. começa a pensar, será que eu vou me arrepender depois de não ter guardado as garrafinhas também? Não vai resolver nada. Já me falaram, você não consegue ver o filme americano sem uma pessoa com um pacote de compras. Guardaram? Não, vindo do ele manda mercado. no mercado todo dia. Sempre alguém está chegando do mercado. Não, mas aqui você percebeu Mas é que comum mesmo. mas aqui no Brasil mudou o costume também. Também. Antes você ia ao supermercado e comprava Um mês. Um carrinho, Um mês. você alagava o salário inteiro, saía entubido do Não, carrinho. você esperava o dia do cartão de crédito, não é isso? Opa, hoje é o meu dia bom do cartão. Ia lá e... Antes, até um pouco mais antes disso, Pedro, aqui no Brasil, como as cidades eram distantes, o pessoal da fazenda, acabavam indo, né, Arnone? Você que é da fazenda sabe disso. A Ia uma caderneta. vez por mês até o mercadinho, a mercearia, e fazia aquela compra de sal e de farinha por Um mês todo. empório. O empório. E, graças a Deus não tinha carneiro, não tinha cartão de crédito. Era Ele marcava uma caderneta dele. Normalmente você não tinha caderneta também, que ele chuveirava você no chuveiro. Tem uma lenda em Guarulhos famosa. Da caderneta? É. Você não sabe? Mas é isso. É melhor você não saber. Mas ladrão tem em todo lugar. No interior também tinha. Bom, 7h08. Ontem nós comentamos do vereador Samuel Vasconcelos, líder do PT. Ele disse que eu cometi um erro, então se eu cometi, eu vou aqui retificar. Eu falei que ele entrou no PT em 2010. 2000, tem razão, 2000. Na eleição ele era do grupo do então vereador Joel Bonfim e apoiava Pascoal Tomeu. Em 2000, quando houve o segundo turno entre o Pietá e o Jovino, aí ele foi para o PT. Mesmo assim, foi uma carreira meteórica dentro do PT, meus cumprimentos. Né? Agora, esse projeto dos táxis, Roberto Samuel, Arnolini me explicou, faz sentido, pelo seguinte, você deve ter acompanhado essa polêmica dos caminhoneiros. Os caminhoneiros agora têm uma carga horária, né? Eles têm que ter um descanso obrigatório. Obrigatório. E ele observa... Ninguém tem, mas... Então, e os táxis também. Porque se o táxi roda todo dia, então tem taxista rodando 12 horas, na teoria. Extremamente normal isso. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que eles estão descansando alguns horários. Estão descansando. Não, estou falando táxi urbano. Ah, sim. Táxi urbano. Porque o aeroporto tem demanda. Tem. A área urbana não tem tanta demanda. E ele fala o seguinte, a carga horária agora terá de ser de 8 horas. Aí se justificaria o /3. Eu acho que a melhor solução ainda é mais táxis urbanos para a cidade. Eles não estão discutindo se o /3 tem que trabalhar 8 horas, se o /16 trabalha só meia, vem depois. Aí querem discutir quem é o pai da criança. É um segmento que o americano cuida e cuida muito bem. De repente aparece alguém com uma espingardinha de pressão lá, derrubando meus pardais.
Ô, dá licença, eu demorei tanto para arrumar um viveiro desse tamanho. Você vê que essas espingardinhas de pressão que me encheu o saco. Faltou um pouquinho de habilidade política. Se fosse para tirar um pouco de táxi, mandar os caras embora, perder a concessão, não tinha pai da criança. Como o negócio é bom... Ontem o Samuel me ligou falando sobre esse caso. Ele disse que esse projeto é diferente do que o vereador americano tinha. O amarelo até... Não é diferente. Não, são diferentes. As indicações são diferentes. E ele diz o seguinte, ó... Vai haver um entendimento. Vai haver um entendimento porque ele diz, ó, não quero ser o pai da criança. Se o americano quiser assinar, pode assinar. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte... Ele disse que quer o americano de volta para não perder ele na base. O que eu acho interessante, Arnone, o secretário de Transportes, Atílio Pereira, quando nós lançamos aqui essa informação da falta de táxi urbano, ele disse que era uma crise inventada pela mídia. A mídia é terrível. Ele falou que nós estávamos inventando essa crise. E ontem o vereador Samuel Vasconcelos me reafirmou, confirmou a falta de táxi. Ele falou que vem aqui e fala também. Ele fala que é um crítico do secretário de Transporte. O secretário de Transportes, Atílio, não está sendo sensível, porque ele fala muito bem, não é só na região central, não. Vai para o Taboão, vai para São João, vai para o Pimentas. Rapaz, ontem estava eu à tarde, assim, não deu uma sessão de devaneio e pus na TV Câmara. Imagina. Né? E aí tinha uma LDO lá, uma audiência pública, sou secretário de Obras. Por que tem a Secretaria de Obras? Depois terminou a de Guarulhos? Porque terminou a explanação toda, eu fiquei pensando, para que tem então a Secretaria de Obras? O vereador perguntava, o Guti perguntando, agora, isso aí é com o secretário de Saúde, com o Carlão, porque as obras da saúde, quem faz é a Pro-Guaru, ou é a saúde, ou é não sei o que, de convênio. Verdade. E não sei, recapeamento, eu já imaginava, mas não imaginava que fosse tanto. Transporte. 90% é da STT, do Atílio. 90% do asfalto, a recomposição de asfalto, tapa. Não é que nem aquela cidade do interior que mostrou essa semana, os caras tapando buraco onde não tinha buraco. Nós só pintava de preto e cobrava de preto. Não, aqui eles tapam o buraco. Aí questionaram ele da qualidade do recapeamento. Ele disse que ele faz um pedacinho só, um pedacinho dele é bom. Mas também eu não estou criticando os outros, mas quem mais faz é o Zé Luiz da Pro-Guaru e o STT que mais faz. Então eu não entendi para que tem a Secretaria de Obras, juro por Deus, não entendi. Eu acho que hoje é mais uma repartição burocrática. Perfeito. Não é para tramitar processos de construção, de reforma. Pequenas limpezas, pequenas reformas. Não é na época, você está lembrando da época do Dr. Darcy? Em todas as épocas. Secretaria de Obras, para mim, deduz, faz obra. Você deve estar lembrando do tempo... de Guarulhos não faz nada. Grandes máquinas, se tem uma verba lá, que é pagar aluguéis, pagar telefone, então para que a Secretaria de Obras? Só para ter uma folha de pagamento? Há uma lenda, você se lembra muito bem, quando o Vanderlei Figueiredo era o presidente da Pro-Guaru, havia uma disputa com a Secretaria de Obras, o Dr. Darcy Martins Pereira. Só que o Vanderlei era mais rápido. O seu Pascoal queria fazer uma obra, no dia seguinte o Vanderlei já colocava uma máquina lá. Ele tinha umas máquinas de plantão. Ele já colocava uma máquina, cheguei preto, eu dominei. Era assim o negócio. Mas do jeito que está, a Secretaria de Transporte e Trânsito cresceu muito no governo Almeida. Mas muito com a Atílio. Muito. Faz asfalto, troca luz, planta bananeira. Eu diria que não está dando conta. Dá. Não, porque há alguns assuntos, aí voltamos ao táxi urbano. Há uma deficiência gritante. Outra coisa que não está dando conta, nós estamos percebendo, as reclamações em relação aos micreiros, o transporte alternativo. Quem controla isso? Aliás, eu vou fazer uma observação de intervalo. Não é alternativo, esse é complementar. Qual é a função da Guarucop? Eu vou explicar para você. O Guarucop é uma cooperativa. Está lá, você é um taxista cooperativo. Só que é o seguinte, lá tem escala. Lá se o cara aprontou, o cara toma multa, toma gancho. Fiscalizado. Né? Fiscalizados pela cooperativa. Agora, me diga uma coisa, quem fiscaliza os táxis de rua? Na teoria é a prefeitura. Na prática, ninguém. Tenta de sábado, você vai ver táxi urbano, sabe onde? No supermercado, o cara fazendo compras. Vai ver o cara no shopping. O cara não quer trabalhar de sábado. Uma coisa que o secretário de Obras explicou, a gente já tinha comentado isso aqui, é o seguinte, as decisões para se fazer essas grandes obras, sai tudo lá dentro da própria Secretaria de Transporte e Trânsito. Inclusive, se você quer abrir um mercado, você vai ter que falar comigo, com o secretário. Seu impacto. Isso, quer saber qual a sua contrapartida. Se você vai refazer lá a obra. Olha, se sua contrapartida for boa, geralmente acelera. Né? Às vezes o recapeamento, às vezes a curva do S.
Agora, em todo governo sempre há uma supersecretaria, né? Quando o meu era do planejamento, Jairo Cândido. Mas te diria, para você ter uma supersecretaria, você tem que ter um supersecretário. Tem. Você ter um super time de futebol, você tem que ter vários jogadores bons na equipe. Ou uma boa equipe, né? É. A Alemanha mostrou que precisa ter uma boa equipe, não um grande jogador, né? Por aí. 7h15, um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h18, 7h18, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, 99-507-6900. Ontem interessante uma matéria que mostraram sobre Guarulhos na televisão, do pessoal pegando água da chuva, né? Quando chove, corre todo mundo para as pontas dos telhados que tem no bairro, assim, desce água, cai na rua e todo mundo enche. Pior que as pessoas estão usando para cozinhar e para beber essa água. Não tem potabilidade. Né? Eu não vi os técnicos explicando antes, você tem que fazer o seguinte, primeiro você calcula o tamanho do seu telhado. 40 metros de telhado? Muito bem. Os primeiros 40 litros você dispensa. Que serviu para lavar o telhado, certo? Dali para frente você armazena. Que nós vamos ter tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Não, agora virou moda na televisão você pegar uma criancinha pequena que nem sabe quem que é o sorvete e qual que é o garfo, e com um monte de latinha na mão, que beleza. Nós vamos ter problemas de saúde por causa dessa água. Muitos problemas de saúde. A diarreia era um problema, né, que praticamente hoje em dia foi extinto. Agora, muitas doenças poderão ressurgir por causa da água. E é interessante... A diarreia foi extinta por você, que é ingrato. Tem muita gente aí com diarreia. Muita diarreia. E vale lembrar que mesmo a água, teoricamente, que cai pura do céu, ela não é limpa, não. Ela é muito contaminada. No trajeto ainda. O trajeto, o ar, assim, traz muita... Muito avião rodando por aí. Agora, você para minha surpresa, Arnaldo, eu estava lendo uma reportagem ontem, o filtro, sabe aquele filtro de barro? Que, aliás, não é filtro de barro, ele tem uma vela, né? Talha. Talha? Que eles chamam Não sabia, não. Ele tem uma vela dentro dele. Vela. Que a turma lava com açúcar, é isso? O ideal é trocar. Eu troco. Foi eleito um dos melhores filtros do mundo. Eu tenho lá em casa. Sabe por quê? Porque a água é purificada por decantação. Lentamente por decantação. Então, foi uma surpresa. Da água da chuva, se você pegar, jogar os primeiros 40 litros fora, depois deixar decantar e usar a parte de cima... Exatamente. Entendeu? Não é o ideal, mas é melhor do que você usar. Sabe que eu me lembro que no ginásio eu cheguei a fazer um filtro, era um trabalho de ciência, a gente usava carvão, areia, né? Isso aí serve para para-raio também. Serve para para-raio também. Já fiz muito para-raio. Aliás, o para-raio do meu prédio funcionou, rapaz. Nós chegamos lá, queimamos... Eu não sabia disso, Fernando. Uma surpresa para mim, vocês também, amigos. O para-raio, ele absorve o raio, mas não protege totalmente os equipamentos eletrônicos. Não protege nada. Eu pensei em proteger. Entrou pela... O raio não cai aqui no teu prédio, mas cai na rede elétrica ou na rede de TV, na rede lá do outro lado. Vem. Não, o técnico diz o seguinte, é para proteger vidas e a edificação, mas não protege os equipamentos, não é impossível. Então, vejam só o perigo. Aliás, eu me pergunto se já regularizaram o para-raios no HMU. Imagina um hospital com o para-raios não está funcionando, hein? Imagina. É extremamente sério e a potência que é um raio é impressionante para rachar uma árvore milenar ao meio e dá para você ter uma ideia. Em São Paulo, isso caiu num prédio, Pedro. Boa parte de todo o equipamento, inclusive a parte elétrica do elevador, foi totalmente queimada. E não tem no-break, filtro que segure, não. Não, vai tudo tem. embora. Não existe, por exemplo, o banho de chuveiro. Sim. Quando está o relâmpago comendo. Aliás, você sabia que o chuveiro... Me parece que o chuveiro é uma das bobagens brasileiras, sabia disso? Por quê? Por aí não toma banho? Não, toma banho a gás ou solar. Sim. O chuveiro elétrico... país do terceiro mundo. Não é isso? Lógico. E outra coisa também, o botijão de gás. O botijão de gás e o chuveiro elétrico são duas coisas que nós deveríamos pensar em eliminar. Aqui já é proibido, né? O quê? Não, onde tem gás encanado. Então. Mas ainda há muitos prédios que tem botijão de gás. Mas você sabe que é um grande negócio, né?
é tão bom que é controlado. Vai abrir uma distribuidora de gás para você ver o que acontece. É que nem colchão. Não, colchão. Não, Rapaz, gás. tem gente vendendo colchão nesse mundo. Vamos dizer, eu acho que mais de 90% da população usa botijão de gás. Botijão ainda. Boa parte da Não, mais de população. 90%. Acho que no Rio de Janeiro é que tem um pouco mais de encanamento, São Paulo, a região mais Em central. Guarulhos é tímido, pode reparar. A rede de gás Você canalizado. sai daqui, vai para a cidade da Grande São Paulo, aí tem poucos poucos locais. Acho que o Parque Secap deve ser o bairro que tem o maior número Aliás, ele foi um bairro futurístico mesmo, né? Já nasceu com chuveiro a gás. de... A única coisa que começou errado era aquele... Ficava um foguinho aceso de noite. Verdade, era o fim antigamente. do mundo, então. Mas era o aquecedor antigo, né? Mas era o fim do mundo aqui. Era bom que você não usava isqueiro. Se queria Bom, o acender erro- um cigarro para você era um banheiro. O erro também é que foi construído sem caixa d'água. Vejam só. Não, mas nunca imaginaram que ia faltar água, né, Pedro? Pois é. É isso. Aliás, para água. quem não sabe, Dr. Plínio Tomás, Guarulhos foi a primeira cidade a implantar hidrômetro individual em condomínios. Verdade. Foi uma lei do então, foi isso uma sugestão do então diretor do SAI, o Plínio Tomás. Os engenheiros à época reclamaram, chiaram, disseram que era absurdo, que era impossível. E hoje a gente Hoje é lamenta os que realidade. não têm, É. e os que não têm gás também separado. Né? E é impressionante quando a gente conversa com o Dr. Plínio Tomás a respeito do conhecimento que ele tem. E dia disso eu estava conversando com ele a respeito dessa falta de água do estado de São Paulo. E ele disse que não existe chuva que vá conseguir compensar. Não. Por quê? Só 2017. Porque a quantidade de pessoas que existem aqui, na quantidade de pessoas que moram no estado de São Paulo, todo esse volume de água existente é insuficiente, Arnone. É insuficiente para a quantidade de água que o brasileiro Então, usa. porque lá atrás, há 20, 30 anos atrás, ninguém pensou nisso. Que ia faltar água, que a água Sim. não era suficiente, Já deram que alerta. estava aumentando o número da população, mas ninguém fazia nada. A O verdade alerta, é essa. o alerta foi para 2010. Então. Eles estão sempre errados nos alertas. E acreditaram na chuva, né? Tá certo. Agora Vai, joga vai. a culpa em Deus, né? Vai. Hoje você não pode falar mais nem que está com os olhos cheios d'água. Não, tu leva você embora, pega Leva você você na embora. hora. Não podem falar que tem água no joelho. Não é nem falar que joga água fora da bacia. O pessoal briga. Tô com os olhos lacrimejando, cheios d'água, né? Eu cato você e levo embora. Não minha caixa d'água. Ostentação agora é chegar no restaurante e pedir água mineral, hein? Água mineral, por favor. Dom Perrier. Não precisa ser perreiro, não. Cuidado da torneira mesmo. Aí que eu quero ver se Torneirão. Pede torneirão pra você ver se tem. Perrier tem, custa caro. Nem todo mundo bebe, só você, né, Samuel? Não, Pedro Notário. Pedro Notário bebe Dom Perrier, nós Pedro não. Notário Nós sabe, é Perrier. Pedro Notário sabe escolher água de bolinha, filho. A Perrier francesa já foi falsificada. Eu prefiro a italiana San Pellegrino. Quem dera, hein? Não faz você falou isso porque você sabe quem só tava San Pellegrino. Eu sei. Isso. Darcy Panoca. Bom dia, doutor Darcy. Doutor Darcy Panoca, ele tem uma coleção. A turma tá fazendo essa coleção desses Cerveja? negocinhos de plástico, grandão, cheio d'água. Ele tá com 150 caixas de Perrier. Você sabe que uma vez houve um princípio de incêndio lá. San É, né? Pellegrino. Hein? Uma vez houve um princípio de incêndio no escritório do doutor Darcy Panoca. Assim que os bombeiros chegaram, ele colocou à disposição a coleção dele lá. De água, né? De Falou, São ó, Pellegrino. Tem uma geladeira cheia de San Pellegrino. Isso sim é combater incêndio com Nossa, água ele mineral. é né? dadivoso. Pode pegar isso daí. Depois dessa, dá 2 minutos aí, produção. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 28 minutos, 7h28, Radar de Notícias, participe, 2451-2121-2459-2727, celular vivo do Radar, aqui em minhas mãos, 99-507-6900. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, Roberto Samuel e amigos do Radar. Antes do seu primeiro destaque, eu só quero observar o seguinte, muita gente estranhava a movimentação policial ontem em Guarulhos, no cemitério, na Vila Rio de Janeiro. Acontece que o soldado da Polícia Militar, Diego, que foi assassinado durante uma tentativa de assalto à caixa eletrônica, foi enterrado em Guarulhos. E ontem, soldados da Rota entraram em confronto, descobriram esses bandidos que haviam matado o PM Diego, encontraram 2 residências na Zona Leste e a equipe do comandante Telhada, filho do deputado Telhada, né? Comandante da Rota, a Rota entrou em confronto com esses bandidos e acabou matando 4 desses integrantes
dessa quadrilha. E algumas mulheres foram presas. Então, o enterro do PM Diego, vítima dessa quadrilha, foi em Guarulhos, o que causou a mobilização de vários policiais e chamou a atenção em Guarulhos. E ele muito jovem, 28 anos apenas, né? Foi sepultado no cemitério vertical. E a rota foi buscar. Fala, Virgílio. Muito bem, meu primeiro destaque para o aeroporto de Guarulhos. De novo. O aeroporto de Cumbica, destaque da Folha de São Paulo. O aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, o maior do país, foi o segundo mais mal avaliado pelos passageiros no último trimestre de 2014. A unidade recebeu nota 3,73. A escala vai de 1 a 5. Só uma parte. A revista Exame chegou a classificar o aeroporto de Guarulhos de bagulhos. Fez até um trocadilho. E ficou à frente de Guarulhos apenas de Cuiabá, que estava em obras. A pesquisa de satisfação do passageiro, feita pela SAC, Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal, avaliou os 15 maiores aeroportos e ouviu cerca de 13 mil passageiros. Viracopos, em Campinas, teve a melhor avaliação, nota 4,29, seguido pelo aeroporto de Recife, nota 4,28. O aeroporto de Guarulhos, eu faço comparação com outros aeroportos internacionais. Você pegar o aeroporto de Miami, pegar o aeroporto do México, pegar o aeroporto da Colômbia, nós perdemos e perdemos feio, hein? Ainda estamos deixando muito a desejar. Tá? Uma grande rodoviária, né? Olha, eu acho que depois que entrou a Gru Airport, melhorou um pouco. Melhorou. Questão de sinalização, mas ainda não sei se é problema das pessoas que se perdem ou têm preguiça de ler as placas, porque o que você mais vê são pessoas pedindo informações no aeroporto. E não vai no balcão, não. Pergunta para qualquer um. O Val Lima? Já agora a volta do repórter Val Lima. Bom dia, Val Lima. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carlos Zanoni. Bom dia, amigos do Radar. Estamos aqui no primeiro DP com as últimas informações policiais. Nesse plantão, chefiado pela doutora Henriqueta Campos, com o escrivão Vanderlei, aconteceram 2 lesões corporais, 2 mortes naturais e um roubo, mas o que vai nos chamar a atenção aqui é o flagrante que aconteceu de tentativa de furto de veículo. Na madrugada de hoje, por volta das 2h30, a GCM foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto, chegando ao local na rua Marques de Becara Cesare Bonezana, no Jardim Monte Carmelo. Os GCMs encontraram o indiciado JAS, de 29 anos, já detido e dominado pela vítima e por uma testemunha que também são guardas civis municipais. Bom, o indiciado foi trazido para cá, primeiro DP, está aqui e já sabe, né? Vai tomar café de canequinha. São as informações policiais. Val Lima, da Viatura Vigorito, para o Radar de Notícias. Volta do Val Lima, obrigado, Val Lima. Já com jargão aí, né? Como é que é? Vai tomar o quê? Café de canequinha. Tá certo. Teve muita gente bebendo café de canequinha em 2014, hein? Tem muita gente, tem gente preocupada com a água no presídio. Mas no presídio não vai faltar água, né? Hoje em dia o pessoal já está tomando na taça de cristal. Algumas mensagens pelo WhatsApp aqui no celular do Radar. Aqui um movimento para não abastecer em postos da Petrobras, postos BR. Isso é bobagem, gente. Não vão sabotar o próprio Brasil, né? Não confundam os ladrões com a empresa. A empresa é nossa. A empresa é do Brasil. Os ladrões são uma coisa e a Petrobras é outra completamente diferente. A empresa foi invadida por ladrões. Tirar os ladrões, tem que tirar os ladrões. Vamos tirar os ladrões. Então não vamos sabotar, não vamos fazer nada disso. O José, lá do Jardim Barbosa, ele fala sobre um vídeo. Eu vi esse vídeo, viu, José? Que fala que a Cantareira tem água. Meu filho, uma filmagem amadora. É lógico, se você pegar uma banheira, conforme o ângulo, dá a impressão que tem milhares, milhões de litros. Não se engane, não. Não tem água, não. A crise não é falsa, não. A coisa tá feia. Bom dia, trânsito parado no acesso ao Shopping Internacional, informa o Rodolfo, lá do Cabo Sul. Obrigado, Rodolfo. E o Marcelo Rocha, armazenar água deve ter o cuidado para manter o cloro na mesma, para manter isenta de micro-organismos. É verdade, esses galões, Pedro, se eles ficarem expostos ao sol, acabam criando microbactérias. Eu não gosto desses galões de 20 litros, viu, gente? Eu prefiro água filtrada. Eu filtro minha água.
Filtro de barro, como Filtro o Pedro de já barro. falou, ó, é muito bom. É Minha bom casa também. tem. Nós temos aqueles filtros de carvão ativado também. Eu filtro, aqui mesmo nós temos 2 filtros. Verdade. Uma água, você filtra 2 vezes a água. O Marcelo Rocha ainda diz o seguinte, que ele trabalha na área e o cloro é volátil, deve ser mantido pelo menos 1 ppm de cloro, um pouco de cloro, né? Eu concordo. Esse negócio de armazenar água, se não for água para uso, digamos, comestível, tudo bem. Se for água, até para banho é meio perigoso. Fala, Virgílio. Pedro, 770 funcionários demitidos pela MTP, Metalúrgica de Tubos de Precisão, continuam acampados em frente à unidade da empresa no Parque Secap. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Josinaldo José de Barros, que esteve ontem aqui no radar, disse que os trabalhadores se revezam em turnos noturnos e diurnos para monitorar a fábrica. Os trabalhadores pressionam a direção da empresa para receber pagamento de 13º salário e também FGTS. Na segunda-feira, eles irão até Mauá para apoiar a greve que ocorre em 2 unidades da MTP. Segundo o Josinaldo Cabeça, do Sindicato dos Metalúrgicos, essa empresa, MTP, né? Ela tem mais unidades, principalmente em Mauá, que estão muito bem, obrigado. Parece que o que fizeram aqui em Guarulhos deram um tchau, dane-se para os trabalhadores. Isso não é correto. Inclusive, até o vale, né, do mês trabalhado não foi efetuado o pagamento para esses trabalhadores. Olha, é uma coisa realmente para se pensar e tomar muito cuidado. Professor, chega uma pergunta aqui. Os espaços esportivos em Guarulhos, olha, não vão bem. Agora, eu soube que o secretário Wagner Freitas, secretário de Esportes, anda muito preocupado com seu novo escritório político. Ah, é? Está pedindo brincando. ajuda, colaboração para o seu escritório político. Quem está pedindo para quem? Pois é. Tem É lá pra quem perto do será? Senai, né, no Paravente. Não sei, ele é um cara que tem bom gosto, tem procura os melhores locais. Eu Tal. quero saber quem está ajudando. Fala, Virgílio. Olha, o impostômetro da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, ACE, vai fechar janeiro com a marca de 380 milhões de impostos pagos pelos guarulhenses. No mesmo período do ano passado, a população pagou 360 milhões de tributos municipais, estaduais e federais. Segundo o presidente da ACE, Jorge Tayar, o ano começou difícil, principalmente pelos ajustes fiscais promovidos pelo governo federal e a criação da taxa de iluminação pública pela Prefeitura de Guarulhos. Olha, ontem eu observava nas redes sociais, Roberto Samuel, o Marcelo Gandas, até nosso amigo no Facebook, fotos da Rua Oriente, fotos do Brás. E eu tenho visto fotos aqui na região central de Guarulhos, o comércio às moscas. Eu só vejo papelarias lotadas, porque é época de material escolar, Isso, né? isso. Mas realmente parece que o consumo deu uma freada. Deu uma freada violenta. Olha, e além do consumo ter dado uma freada, a ocupação da rua Dom Pedro é impressionante, hein? Você vê o que tem de vendedores ambulantes ali na A rua partir central. das 18 horas, né? Agora já está durante o dia, Pedro. Tá na cara dura mesmo? Na cara dura. Bom, aqui mais uma mensagem. Assaltos no Jardim Bela Vista. Estão assaltando as casas, pedem atenção da Polícia Militar. E a Rosimeire mandou aqui uma mensagem, está cumprimentando a Policlínica do Jardim Paravente. Vamos lá, um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 40 minutos, 7h40, uma notícia triste chega aqui no estúdio. A Luciana Aparecida Leite faleceu, ela filha do mestre Raul, muito conhecido ali na região do Parque Micail, São Domingos do Belvedere, né? Ela é parente do vereador Romildo Santos, do PSDB. O velório é no cemitério Primavera 1, a partir das 10 da manhã. O sepultamento será no Primavera 2, às 16 horas. Nossos sentimentos na pessoa do vereador Romildo, nossos sentimentos. Então faleceu ali na região do Parque Micail a Luciana Aparecida Leite, filha do mestre Raul, um morador muito conhecido na região. Ela que estava à espera, né, de um transplante já há muito tempo. A questão dos transplantes no Brasil ainda precisa de uma atenção ainda muito maior do poder público. Eu estou recebendo aqui um apelo para a doação de sangue. Dizem que o Hemocentro de Guarulhos está sem sangue.
E há uma criança internada na Policlínica Paravente precisando de transfusão de sangue. Então, onde fica o Hemocentro, Roberto? Olha, exatamente esse, eu não sei se esse é o local, mas eu sei que ali na Siqueira Campos, logo quando você começa a subir para chegar na Luiz Facine, Luiz Facine, é logo na subida, quase travessa com a Rua Santo Antônio. Então seria Siqueira Campos com Rua Santo Antônio. Produção, tente descobrir aí no Google onde fica o Hemocentro de Guarulhos, por favor. Vou tentar aqui também. Com certeza ali é um banco de sangue. Vou tentar no Google aqui. Fala, Virgílio. Pedro, mais um destaque aqui da Folha Metropolitana. Uma série de acidentes na Rua Ipiobuna, no Jardim Cumbica, tem tirado o sono das pessoas que moram no local. A vizinhança pede uma lombada na via. No último sábado, dia 24, por exemplo, uma criança de 5 anos foi atropelada. De acordo com testemunhas, a perna do garoto ficou presa debaixo do carro. Uma placa da rua sinaliza a velocidade máxima de 30 km, mas os motoristas não os respeitam. Questionada sobre a instalação do quebra-molas, a prefeitura informou que o caso foi repassado para a Diretoria de Planejamento e Projetos da Secretaria de Transporte. Ou seja, a cavalaria um dia, quem sabe, estará a caminho, né? Se eu fosse os moradores, eu faria algo por conta própria, viu? Faça um redutor lá de velocidade, aí a prefeitura aparece. E olha, além de grande velocidade, o que tem de moto fazendo barulho na cidade de Guarulhos é uma coisa impressionante. Aí a gente de trânsito tem que multar. Muita gente... Aliás, eu quero cumprimentar, eu sei que os motoqueiros não gostam, mas a polícia tem muita razão. Quando vê 2 caras em cima de uma moto, é bom parar e verificar, viu? Que hoje, vocês repararam o seguinte, hoje a modalidade de crime é 2 caras numa moto. Sim. Pode parar. Olha, só, Roberto, eu consegui o endereço do Hemocentro. Fica na Rua Santo Antônio, número 95. Ali perto do Colégio Virgo Potens, né? Exatamente o ponto que nós falamos. Como tem 2 entradas, né? É Siqueira Campos com Rua Santo Antônio, Virgo Potens. O Hemocentro de Guarulhos, ali no centro, perto do Colégio Virgo Potens, ali perto do Taquei, sabe aquela região? Atrás da Padaria Barão, antiga Padaria Barão. Subir na Rua City Pred. Isso, na Rua Santo Antônio, dos Aeroviários. Isso, Rua Santo Antônio 95, na região central de Guarulhos. O endereço do Hemocentro. O Hemocentro precisa de doação de sangue. Por favor, quem puder, colabore. Vamos lá. E o Carnaval de Rua começa hoje em São Paulo. Hoje? Mas tem restrição de horário. Nossa, que beleza. O Carnaval de Rua paulistano dá hoje, dia 30, sua largada em uma maratona que vai durar até dia 1º de março. Pelo menos 17 blocos, arrastando ao todo cerca de 100 mil foliões, desfilarão até esse domingo. Para diminuir o impacto para moradores dos bairros mais agitados, a Prefeitura criou regras para a festa. Os blocos só poderão ficar nas ruas até as 22 horas. Acreditei. A região central e a de Pinheiros serão as mais movimentadas da cidade. Um esquema de segurança e logística foi montado para minimizar os transtornos. Produção confirmando, Rua Santo Antônio, número 95, no centro, aberto das 8 às 17 horas, o Hemocentro de Guarulhos. Quem puder, faça a sua doação. Só está em saúde, perfeita, se eu não me engano, até 70 anos, de 18 a 70 anos, com peso dentro da normalidade, poderá doar, que tranquilo. Então tá certo. Agora, essa restrição ao horário do carnaval, eu me pergunto, vai funcionar? Na teoria, lindo, 22 horas, duvido. Os bares poderão ficar abertos até 1h da manhã. Que tem um estica, né, Pedro? O pessoal faz o desfile, acabou às 10, às 22, aí dá uma esticada até 1h às 5 da manhã. Até umas 5 da manhã. Sempre tem um gaiato com um tamborzinho, né, batendo lá. E nesse final de semana também tem carnaval lá em Guarulhos, né? Cidade de Guarulhos. Já? Temos o Azinha, que sai agora no sábado, ali no Jardim Pinhal, né? O carnaval não começa dia 13, sexta-feira 13? Mas ele já começa antes, né, Pedro? É o grito de carnaval. Tem um grito, né? Grito... E a banda bicha também vai sair? Vai. Eu não sei se vai ser nesse sábado. Eu sei que nesse sábado tem o Azinha, o grupo do Azinha lá. O bloco do Azinha? Bloco do Azinha. Tem que comprar um abadá? Isso. E vai acabar ganhando uns cartões lá para tomar cerveja. Acabou a bateria do celular do radar. Aqui. Me dá 1 minuto para colocar no gancho aqui no carregador, vai. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h49, 7h49. Já conosco no estúdio, Inajara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Só um destaque antes, Inajara. Acabou de receber uma informação. Agentes de trânsito informam que lá no terminal Pimentas há falta de água.
até para a limpeza mais básica, imagine só nos banheiros. E eles observam o seguinte, com muita razão, há um enorme telhado ali no terminal Pimentas, poderia muito bem se adaptar e captar a água de chuva por cisternas. A água de chuva naquele telhado é uma grande observação. Eu acho que merece uma intervenção da Secretaria de Transportes, fazer uma captação de chuva, não só no Pimentas, né, no São João, em todos os terminais de ônibus. Fala aí, Najara. Pedro, ontem nós fizemos uma reclamação referente ao lixo na rua Dr. Célio Pereira de Araújo, no bairro do Cocaia. A Proguaru nos informou que fará uma vistoria no local até o final dessa semana, ou seja, até hoje, para identificar as intervenções necessárias e incluir o serviço no cronograma das equipes. Nós também fizemos uma reclamação referente à Praça Amaralina, na Avenida Tomé de Souza, no Vila Galvão. A Proguaru nos informou que ela realiza limpezas periódicas na região, mas essa praça já se tornou um local específico para descarte irregular de lixo e entulho. Mas a Proguaru fará uma nova limpeza nesse local. Eu vou pedir a atenção do vereador Marcelo Seminaldo, do PT, que tem uma base política nessa região, Jardim Vila Galvão, Isso. né? Aliás, ele já voltou de passeio de moto, andou bastante. Uma bela aventura, hein, vereador? Gostei. Mas agora essa praça, o nome da praça? A Praça Amaralina, na Avenida Tomé de Souza. É amarelina ou amarelinha? Amaralina. Amaralina. Então essa praça, vereador, merece uma atenção. Agora, eu sempre digo, né? Não são marcianos que jogam entulho nas praças, né? São os moradores, geralmente, os moradores da região, hein? Vocês precisam descobrir, identificar quem é que está jogando entulho, são os vizinhos próximos, né? Que mais? O Lima do Conseg, ele convida a todos para participarem da primeira reunião do Conseg de 2015, que será realizada na próxima terça-feira, dia 3/2, às 19h30, no Teatro Nelson Rodrigues. Ok. O Wellington do Bela Vista, ele liga novamente, porque ele já passou mensagem para nós via WhatsApp, nós já passamos essa reclamação, referente a um buraco na rua Bauru, no Bela Vista. Esse buraco está perto da calçada e ele está cedendo e colocando em risco a estrutura da casa, que é o número 100. Os moradores já fizeram vários ofícios para a prefeitura e não são atendidos desde novembro. O Wellington, se possível, mande uma foto para nós. Ele já mandou para nós? Já. Então vamos encaminhar para Proguaru. É um buraco, né? Isso, é um buraco. E mais? E ele também reclama da antiga sede da escola de samba Vai Quem Fica, na rua Sertãozinho, no bairro do Bela Vista. Porque é antiga, não é mais? Não é mais. E essa sede foi tomada por usuários de drogas que acabam assaltando as pessoas que passam ali no local. É crescente o número de cracolândias em Guarulhos, preocupante, hein? O que mais? O Alves da Vila União, ele relata para nós que no ano passado eles tiveram uma reunião com o secretário de obras que prometeu a pavimentação das ruas Granito e Adutora. Porém, só a rua Granito recebeu esse asfalto. A rua Adutora ainda é uma rua de terra que aguarda uma pavimentação. Só uma parte aqui, Virgílio, você falou do Bloco do Azinha. E amanhã vai ter o rolezinho do Peru Louco também. O pessoal do Clube Recreativo, né? Rolezinho? O pessoal, é um rolezinho indoor. Eu não gosto. Eles se reúnem dentro do Clube Recreativo. Um famoso bloco. Eu participei desse grupo também, Peru Louco. Então é amanhã, porque tinha 2 blocos de carnavalesco em Guarulhos. Tinha a turma do Peru e o Hospitaloco. E agora juntou os dois, virou Peru Louco. Então o pessoal do Recreativo se reúne amanhã a partir das 10 horas no Clube Recreativo. Eu vou tentar passar lá. Diga. O Rony de Santa Cecília relata para nós que na Avenida Barbigrini há um vazamento em frente ao número 434 no Jardim Paravente. 0800 10 10 42, telefone do SAI. O que mais? O Carlos do Bom Clima, ele fala para nós que a iluminação pública da rua Professor Ângelo Castrucci, em frente ao número 137, está acesa direto há 2 meses. Eles já tentaram entrar em contato com a Bandeirantes, mas não são atendidos. Não? Não. 0800 721 0123. Até decorei, hein? 0800 721 0123. O problema da Bandeirante Energia é que você liga para falar da iluminação, eles querem o número de referência da conta, querem o CEP. É um saco, Tipo viu? sanguíneo. E mais? E a Cláudia do Recreio São Jorge, ela fala para nós que na rua Mariópolis, próximo ao número 126, há uma casa que está infestada de pombos.
e ela já tentou entrar em contato com as zoonoses, pedindo uma intervenção ali no local, só que ela não foi atendida. Manda para a vigilância sanitária. Tá ok. Tá ok? Fala, Virgílio. Pedro, o bloco do Azinha desfila neste sábado, dia 31, a partir das 2 da tarde. E pelo 5º ano seguido, os foliões sairão da Vila São Jorge e percorrerão algumas ruas até chegar ao centro da cidade. A organização do evento espera reunir cerca de 1.000 pessoas na festa, que terá participação da Corte do Carnaval da cidade, da bateria Oficina da Percussão, do grupo Colégio do Pagode e também trio elétrico e banda de marchinhas. E tem outros 3 blocos na cidade que desfilam com o apoio da prefeitura, com a participação da Banda Lira, centenária. Banda Lira? Centenária já, né? Centenária. O bloco Samba do Sino vai animar o público lá no Jardim Tranquilidade no próximo dia 7 de fevereiro. Sábado, a partir das 16 horas. No mesmo dia, a partir das 15 horas, tem o Bloco dos Fanfarrões. Viu? Fanfarrões? Bloco dos Fanfarrões, lá no Parque Santo Antônio. Pois é, o carnaval teve uma mudança no Brasil. Antigamente era o baile de salão, né? Quem se lembra, era o baile do Corinthians, do Palmeiras, do Espéria, do Tietê, né? Eram os clubes tradicionais de São Paulo. E morreu, o baile de salão morreu e agora, depois foram para os desfiles de escola de samba e agora estão retornando os blocos de rua, né? Sim, legal. O carnaval está virando... E interessante que isso está acontecendo tudo antes do carnaval. Para nós paulistas, chama um pouquinho a atenção. Por exemplo, me chama a atenção amanhã, praticamente 2 semanas. Agora, no Rio de Janeiro, para quem já foi no Rio de Janeiro no mês do carnaval, em fevereiro ou março, às vezes, é um absurdo, porque é um mês inteiro. De repente você está andando numa via, a Vieira Solto, por exemplo, de repente aparece um bloco de rua. A hora que você vê, você está no meio de um bloco de rua. É um absurdo. O Rio de Janeiro parece uma festa o mês inteiro, lá o carnaval no Rio de Janeiro. Mais algum destaque, Virgílio? Aqui em Guarulhos tinha o baile carnavalesco do Recreativo, né? Sim, era tradicional, mais tradicional. Mas o do Recreativo era o mais tradicional. E não tinha ar-condicionado, não tinha nada, hein? Era um sufoco, hein? Pois é. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Reprise logo mais, às 22 horas, pela TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos.tv.br. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da manhã. As sessões da Câmara também voltam na próxima terça-feira. Até lá. No ar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.